Bom, epidemias e pandemias de gripe por influenza têm ocorrido no mundo já há bastante tempo. Então, com intervalos de tempo variados, né, a gente observa que o vírus ele acaba tendo uma adaptação nova ao ser humano e consegue, então, chegar a uma população com pouca resistência, e a partir daí ele ganha facilidade de transmissão e ocorre, então, epidemias no mundo. Elas são maiores e têm ocorrido com mais brevidade por conta das facilidades hoje de transmissão, com a possibilidade, então, de pessoas que viajam pelo mundo de forma muito mais rápida e podem, então, transmitir, trazer de várias localidades do mundo onde estava confinado, onde estava localizado o problema, e essa disseminação pode ocorrer. Então, nós tivemos epidemias no final do século XIX, no início do século XX, né? Algumas epidemias com grande morbidade e muita mortalidade também. Nós vamos... Então, a gripe espanhola, que é a mais conhecida, né? Ela ocorreu no início do século XX, em 1918 e 1919, e é calculado que 20 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Tem dados mostrando que 40 milhões de pessoas morreram. Numa época, né, que o mundo tinha uma população que é 1/4, praticamente, da população atual. Quer dizer, foi uma epidemia de realmente uma proporção muito grande, uma gravidade muito grande. Ela, nesse momento, né, a gente não tinha ainda identificação de vírus e, portanto, a gente não consegue ter com certeza, né, saber exatamente qual foi o tipo de vírus, o que realmente aconteceu. Mas acredita-se, né, que quando se tentou recuperar vírus aí de tecidos congelados, né, eles conseguiram identificar qual era o vírus que causou a doença. E esses estudos aí mostraram que porcos e aves adquiriram a capacidade de causar doença e transmitir para o ser humano. No Brasil, só um minuto, no Brasil, cerca de 65% da população acredita-se que tenha sido infectada e que mais de 35 mil pessoas tenham morrido por conta dessa infecção. A gripe asiática, que ocorreu no final da década de 50, em 57, 58, causada por um vírus H2N2, causou mais de 1 milhão de mortes no mundo. Acredita-se que possa ter chegado até 2 milhões de mortes. Obviamente, esses dados são bastante divergentes, porque não se tinha diagnóstico adequado para todos esses casos. A gente não conseguia fazer como hoje, que é possível fazer exame e identificar qual é o vírus que está causando doença. Então, muitas das mortes eram epidemiológicas, só acreditava-se que era por conta de gripe. Ela iniciou na China, se disseminou para a Ásia e Oceania, e depois, em pouco tempo, né, de fevereiro até agosto, chegou a boa parte do mundo, né, alcançando a União Soviética, a Europa, o Oriente Médio, a África, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Já a gripe de Hong Kong, que foi no período de 68 a 69, chegou a causar óbito, né, morte de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Portanto, né, nós observamos que a gripe, a influenza, causa, de tempos em tempos, problemas sérios para a humanidade. A partir do momento que um novo vírus se adapta ao homem, isso é possível que levar a uma grande preocupação, porque isso pode causar morte de muita gente. Isso aqui é importante porque é o seguinte, eu não quero me ater aos termos exatamente, mas é importante a gente saber que o vírus ele pode ter uma derivação antigênica. Isso aí são mudanças pequenas em proteínas
né, que vão levar uma pressão e vai mudar o vírus de tempos em tempos. É por isso que a gente tem que fazer vacinas anuais, porque o vírus ele vai mudando a todo momento, e de ano para ano ele é diferente. Só que ele causa uma infecção menor, quer dizer, uma possibilidade de transmissão menor, porque as pessoas apresentam de um ano para outro uma certa imunidade contra o vírus. Agora, de tempos em tempos, ele vai ter uma modificação muito maior e vai levar a uma mudança genética dele e produz, então, diferentes vírus. E esses, então, não são cobertos por essa vacina que é dada anualmente. E é esse que é o problema. Então, periodicamente vai haver mudanças radicais no vírus e aí muita gente se torna suscetível a esse novo vírus. Essa recombinação ela pode ocorrer em humanos, quer dizer, aves acabam contaminando o homem e aí há uma adaptação ao vírus e aí há passagem de homem para homem, por isso há maior facilidade de transmissão, ou há uma recombinação em suínos, né? Então, aves acabam contaminando o porco tem uma grande vantagem aí, porque ele é suscetível tanto ao vírus das aves quanto aos vírus humanos. Então, ele pode recombinar o material genético desses vírus e ele pode, então, passar para o homem, e aí o homem acaba adquirindo um vírus que tenha partes, né, genéticas de vírus que contaminavam aves e partes de vírus que contaminavam o porco. E aí, então, há a possibilidade de uma mudança e uma adaptação ao homem. E, a partir daí, haver a transmissão de homem para homem. E pode ser de pássaros para humanos, né, como ocorreu em várias das epidemias, né, causadas em Hong Kong, na Holanda, na China. O vírus de influenza ele tem 3 tipos, né? Então isso vocês estão vendo também bastante, né? Então agora é a influenza A, né? Então nós temos os 3 tipos, o A, o B e o C, e eles são classificados conforme antígenos de superfície. O que são antígenos? Antígenos são partículas que o vírus apresenta, ou que os germes apresentam, que são capazes de serem reconhecidos pelo nosso sistema imune. Então, essas porções em que o nosso sistema imune reconhece, né, que são diferentes, né, a gente chama isso de antígenos. Esses antígenos podem ser tipados, e aí, a partir desses antígenos de superfície, que pode ser de 2 tipos, H ou N, é que nós fazemos a classificação desses diversos tipos de vírus. Tá? Então, o mais importante para causar doença humana é o influenza A, e ele tem vários subtipos, então. Então, o H3N2, o H1N1, que são comuns causadores de doença no homem, o H7N7, que pode causar doenças em aves, o H5N2, que causa problemas em aves, o H9N2, que causa doença humana, e o H5N1, que foi responsável aí pela gripe aviária. Esse aqui é o vírus, né? Uma foto aí do vírus. Bom, por quanto tempo a gente consegue transmitir o vírus? Então, o período de transmissibilidade dessa doença é diferente do adulto para a criança. Então, no adulto, normalmente é de 7 dias, depois que a pessoa começa a ter os sintomas. Pode acontecer também de ele estar transmitindo um pouco antes disso, né? Mas a gente acredita que, então, em 7 dias é o período, depois que iniciou os sintomas, é o período em que ele está transmitindo o vírus. Na criança, isso é um pouco maior, então vai de 2 dias antes do início dos sintomas até 14 dias depois de a criança começar a ficar sintomática, apresentar doença. Certo? E cuidados de higiene, como lavar bem as mãos, e com frequência, com água e sabão, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com a superfície, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir e espirrar, isso são as medidas mais importantes ainda para evitar essa transmissibilidade, essa transmissão do vírus. O vírus,
resiste até 24 horas, né, de 24 a 72 horas fora do organismo. Então, isso é importante. Se a pessoa tossir, por exemplo, e contaminar uma superfície, se houver material ali, material ainda capaz de permanecer o vírus, ele pode ficar até de 24 a 72 horas, ainda capaz de causar infecção em outra pessoa. Certo? E a principal forma de eliminação do vírus é pela tosse ou espirro, mas a transmissão, né, pode ocorrer antes dos sintomas, como nós já comentamos. E não há evidência de transmissão do vírus pelo consumo de carne, de porco ou de quaisquer outros produtos alimentícios. Então, apesar da gripe ter sido chamada de gripe suína, porque ela partiu de uma adaptação do vírus no porco, a partir daí, quando houve essa adaptação, a transmissão é pelo homem. Então, o homem transmitindo para outras pessoas. O porco já não tem mais papel nessa cadeia de transmissão. E a ingestão de carne de porcos não traz nenhum problema. Isso não leva à doença. Aqui no mundo, né, a Organização Mundial de Saúde, até o dia 18 de outubro desse ano, registrou aproximadamente 5 mil pessoas em 195 países que morreram por conta de infecção pelo vírus, reconhecidas, com um diagnóstico de morte pelo vírus. Isso representou 414 mil, quase 415 mil pessoas infectadas em todo o mundo. A América, como nós vamos ver, ainda mantém como sendo a região de maior número de casos fatais, com 3.539 vítimas e 160 mil casos de contágio. Então, nas Américas, né, ainda é a região em que tem maior mortalidade, que mais pessoas morreram pela infecção pelo vírus. E nesses últimos dias, Islândia, Sudão e Trindade e Tobago registraram seus primeiros casos de morte pelo vírus H1N1. Mongólia, Ruanda e São Tomé apresentaram os primeiros casos de contágio da nova doença 7 meses depois do primeiro caso registrado. Eu vou mostrar, então, alguns dados. Aqui, dados da Organização Mundial de Saúde, mostrando, então, que na África, né, existem 13 mil casos confirmados e 75 óbitos. Né? Nas Américas, 160 mil casos com 3.500 óbitos. No Mediterrâneo Oriental, 14 mil casos com 96 mortes. Na Europa, mais de 63 mil casos com pelo menos 261 mortes. No sul e no oeste da Ásia, 41 mil casos com 573 mortes. E no Pacífico Ocidental, 122 mil casos com 455 óbitos, o que dá, então, esses números que nós comentamos. Mais de 400 mil casos com pelo menos 5 mil mortes já registradas por esse vírus. Bem menos do que as estimativas das outras epidemias, mas nem por isso é menos importante. É óbvio também que hoje nós temos muito mais recursos para oferecer aos pacientes que apresentam a doença do que se tinha no início do século XX. Nós avançamos, a medicina avançou e a mortalidade diminuiu por isso também. Esses daqui são dados, então, dessa semana, né, até 11 de outubro, dados também da Organização Mundial de Saúde, mostrando os países onde a disseminação da doença está sustentável, certo? Países onde a disseminação ainda é regional, como é o caso do Brasil, e países onde a distribuição ainda é só localizada. Então, a gente vê que no mundo, né, alguns países apresentam uma grande disseminação do vírus ainda hoje. E isso é um momento epidemiológico onde os países agora onde estão acontecendo o inverno é que vai haver mais transmissão de casos.
países como o nosso, que estamos chegando numa estação mais quente, há, tradicionalmente, né, uma diminuição dos casos de gripe. A gente observa, né, que há uma sazonalidade, uma distribuição, de acordo com as estações do ano, dos casos de gripe. Nesses países, no inverno, vai aumentar agora os casos de gripe. Isso aqui, também dados da Organização Mundial de Saúde, mostrando, né, como que está a proporção de população com doença respiratória aguda, né, onde está maior agora, né, os países onde os Estados Unidos, o México, está maior ainda, e os países onde tem uma baixa ou moderada casos de doença respiratória, né, e muitos países sem dados confirmados de transmissão. E aqui uma distribuição onde foi confirmado casos de gripe e o número de óbitos relacionados à doença. Então, a gente observa que no mapa do mundo, praticamente todos os países já apresentaram casos de gripe, atualmente, até a data de hoje. Então, a gente pode realmente considerar isso como sendo uma pandemia, quer dizer, uma infecção causada por um agente que está agora levando problema para o mundo todo. Até do início da epidemia, de 24 de abril até o dia 15 de julho, o Ministério da Saúde só tinha registrado casos de pessoas que apresentavam a doença quando vinham do exterior ou que tinham tido contato com pessoas do exterior. E vocês se lembram bem que a partir do mês de julho, então, da metade do mês de julho, iniciou uma mudança na epidemiologia da doença no Brasil. Passou, então, a ter casos no Brasil de pessoas que nunca tinham saído daqui, pessoas que só tinham contato com pessoas que apresentavam a doença. E, então, isso mudou a epidemiologia da doença. Então, o Ministério da Saúde, até essa data, vinha com uma proposta de controle da doença a partir do controle de pessoas que vinham do exterior, ou que tinham tido contato com pessoas que vinham do exterior. A partir daí teve que se mudar toda a estratégia de combate à doença pelo Ministério da Saúde, e isso foi feito. Agora, no Brasil, nós tivemos um período de um número muito grande de casos, com muita preocupação. Nós passamos um período, né, em que os hospitais tinham todos os dias muitos pacientes internados, havia uma confluência muito grande de pacientes procurando pronto-socorro, preocupados com a doença e muitos deles infectados. Isso mudou. Então, se a gente comparar, né, as semanas epidemiológicas entre agosto, né, e outubro, então de 8 de agosto a 10 de outubro, a gente observa que houve uma diminuição de 97,3% dos casos notificados. Então, passou de um registro de 2.828 registros nessa semana de agosto, para 78 casos na semana de 10 de outubro. Ou seja, diminuíram bastante os números de gripe no Brasil. E essa é a tendência atual. Nós ainda vamos ter novos casos de gripe, mas a tendência é que, com a chegada do verão, os números de casos de gripe diminuam bastante. Agora, no acumulado, então, de 25 de abril até 10 de outubro, nós tivemos notificados 68 mil casos graves de alguma doença respiratória no país. Desse total, 18 mil, quase 19 mil, foram confirmados para algum tipo de influenza. E desses, 17 mil, ou seja, 90,7%, tiveram confirmação laboratorial da nova gripe, certo? Com um total de 1.368 óbitos. Isso é importante, que eu quero mostrar, é o seguinte. No Brasil, como em muitas partes do mundo, a gripe sazonal, a gripe causada pelo esse vírus, né, que acomete todo o inverno, ela praticamente foi desalojada por conta da gripe H1N1. Então, os casos de gripe que nós tivemos no Brasil
90% dos casos que foram diagnosticados era de gripe H1N1 e não da gripe sazonal. Certo? Mostrando, então, que quando a gripe chegou aqui, ela se disseminou de uma forma muito rápida e muito importante, né? Deslocando, inclusive, a gripe sazonal. A mortalidade no Brasil é baixa, de 0,7 por 1.000 habitantes. Essa aqui é a distribuição de casos no Brasil até a semana 40, mostrando que os principais estados em que tivemos a doença foram os estados do Sul e do Sudeste. Então, São Paulo, com o maior número de casos, 432 óbitos. Depois aparecendo aí o Paraná, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, então com um número grande de casos. Os estados do Norte e do Nordeste tiveram um número bem menor de mortes registradas pela doença. O grande problema hoje está ocorrendo nesses países que estão passando pelo inverno, vão chegar no inverno. E os Estados Unidos, em particular, eles estão muito preocupados com isso lá. Então, dos dados divulgados até o dia 20 de outubro, em 40 dias, eles tiveram 4.958 casos, quase 5.000 casos, o que dá uma média de 120 casos por dia da doença diagnosticada. Com 292 mortes, mais de 7 mortes por dia nos Estados Unidos. Menos, né? De óbitos. O percentual de internações hospitalares de casos confirmados laboratoriamente nesse período de um mês e 10 dias, foi de 4.958. E essa foi a distribuição por idade. Oi? Desculpe, de 10 dias, de final de setembro para o início de outubro, né? Exatamente, como aqui no Brasil também. Então, a doença, né, ela tem se concentrado, né, em faixas etárias baixas. Né, dos 5 aos 18 anos, 25% dos casos, e dos 25 aos 49 anos, 24% dos casos. Nesse período de 30/8 e 10 aqui sim, no período de um mês, foram notificados, então, 292 mortes, com essa distribuição. 3% de 0 a 4 anos, 14% de 5 a 18 anos, 19 até 24 anos, 7%, de 25 a 49 anos, 33%, de 50 a 64 anos, 32%, e mais do que 65 anos, 12%. Portanto, uma concentração no adulto jovem. Isso aqui fez, então, com que o presidente Obama, agora, recentemente, declarasse, né, um sinal de emergência para a epidemia de vírus, pelo vírus H1N1 lá nos Estados Unidos. Isso significa, né, que eles vão aportar mais recursos agora para combater a doença. Houve uma diferença, tem uma diferença de mortes em vários países, né? Alguns com uma letalidade, quer dizer, levando a morte pela doença maior do que outros. Mas lá nos Estados Unidos, bastante preocupante, né? Com muitas mortes. A gente vê que países da Europa com muito menos mortes, com menos casos também, mas menos mortes causadas pela doença. Então, não se sabe exatamente por que há uma diferença. O que leva...
Existe uma diferença entre os diversos países. Muito também ocorre por conta de uma diferenciação na notificação. Aqui no Brasil, por exemplo, passou-se a notificar somente os casos graves, aqueles casos que foram internados. Com isso, aumenta a proporção de pessoas doentes, de pessoas que morrem em relação àquelas que ficam doentes, porque nós só acabamos notificando aquelas pessoas que chegam até o hospital. Em países onde a notificação é maior, quer dizer, não basta só ficar doente, ficar grave e procurar um hospital. A doença também é notificada nos casos mais simples, a proporção entre mortes é menor. Então, a diferenciação na notificação da doença também faz com que haja uma diferenciação nesses casos. Pois não. Tá bem. Tá bem. O tratamento, então, eu já estou... a discussão é bem curta, eu acredito, é mais para a gente apresentar o caso, a gente vai ter bastante tempo para discussão. Os antiviróticos, no tratamento, podem reduzir a severidade e duração da doença e podem diminuir o risco de complicação, incluindo doença severa e morte. Isso é importante. Quer dizer, tratar o paciente que apresenta a doença adequadamente, isso é importante porque pode diminuir a gravidade. Isso pode prevenir, inclusive, morte pela doença. Isso tem importância na evolução. O tratamento com essas duas drogas, né, o oseltamivir e o zanamivir, é recomendado para todas as pessoas com doença suspeita ou confirmada que necessitem de hospitalização. E aqui no Brasil, nós seguimos isso. Todas as pessoas, então, que procuram o hospital, são internadas e com suspeita de doença, é oferecido a ela o tratamento. O Ministério da Saúde tem liberado o tratamento para todas as pessoas que necessitem e que tenham suspeita diagnóstica, e principalmente de doença grave. E já tem sido agora notificado, através então dessa rede de vigilância global da influenza e também da Organização Mundial de Saúde, vírus resistentes ao oseltamivir. Isso era uma preocupação e já esperada de que o vírus, a partir do momento que se usa mais a droga, mais o tratamento, que o vírus vá se tornando resistente a ele. E é bem possível que isso se dissemine. Por enquanto ainda não está muito disseminado, mas pode ocorrer pelo menos. O tratamento empírico, então, com essas drogas, o oseltamivir e o zanamivir, deve ser considerado para os pacientes de alto risco. Quem são eles? Principalmente as crianças menores que 2 anos, os idosos acima de 65 anos, mulheres grávidas e após 2 semanas do parto, incluindo o aborto, mulheres que sofreram aborto, pessoas de qualquer idade com certas doenças crônicas ou que levam à imunossupressão, e pessoas menores de 19 anos que receberam terapia com aspirina por longo período. Então, essas daqui são consideradas as pessoas de maior risco de evoluir mal pela doença. E essas pessoas que devem ter, então, um tratamento mais rápido, mais eficaz. Diariamente, para prevenção, nós devemos ter atitudes para se manter sadio. Isso é importante. Então, a gripe é uma doença que tem mais facilidade se a pessoa apresenta, então, qualquer diminuição na sua defesa. Então, para que a gente evite a gripe, nós temos que ter uma vida saudável, todo um comportamento de vida saudável. Isso inclui tudo aquilo que todos nós fazemos no dia a dia. Que é dormir bem, comer adequadamente, nos horários certos,
né? Comer comidas saudáveis, isso tenho certeza que todos nós aqui dentro fazemos isso todo dia. Né? Ter uma boa noite de sono, ter uma atividade física regular. Né? Todo mundo que vive em cidades como São Paulo, né, consegue fazer isso com muita facilidade. Não há problema. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, em especial após tossir ou espirrar. Isso é fundamental para prevenir a transmissão da doença. A doença ela é muito mais transmitida através do contato com material, com o ambiente contaminado, do que diretamente com outras pessoas. Então, lavar as mãos previne a doença. E quando não for possível a gente lavar com água e sabão, a gente deve usar uma solução alcoólica para desinfecção da mão, né? Principalmente com álcool glicerinado, que hoje, então, está bastante disponível. Aí, e graças, eu acho, à epidemia de gripe, dessa gripe, os hábitos de higiene foram reforçados. Então, a gente observa hoje locais onde não se dispunha de pia, né? Então, restaurantes que não tinham pia, né? Ou pelo menos era de acesso difícil, que hoje disponibilizaram solução alcoólica para que as pessoas façam a desinfecção das mãos. Né? E esse hábito deve ser mantido, independente, obviamente, dessa epidemia. Quer dizer, esse hábito da higienização das mãos evita muitas dessas doenças que nós estamos sujeitos no dia a dia. E esses hábitos devem ser mantidos. Evitar tocar olhos, nariz e boca. Germes são disseminados através dessa forma. Então, isso é importante, não só para a gripe também. Então, a gente deve evitar toda hora estar colocando a mão na boca e no nariz e nos olhos. É um hábito também das pessoas que deve ser evitado, principalmente nessas épocas de maior transmissão de doença. E permanecer em casa se estiver doente. Evitar o ambiente de trabalho ou escola e limitar o contato com outras pessoas para evitar contaminá-las. Então, essa orientação a gente deve seguir também pela vida da gente. Então, quando a gente tiver suspeita de uma doença infecciosa, a gente deve evitar o contato com muitas pessoas. Eu sei que isso também nem sempre é factível, né? As pessoas estão na vida, muitas vezes trabalhando, é difícil a gente poder parar num determinado momento. Né? A gente assume compromissos, tem que cumpri-los. Mas, de uma forma geral, quando isso é possível, a gente deve permanecer em casa, quando suspeito de uma doença transmissível. E evitar contato com outras pessoas, mesmo com parentes. Então, se eu sei que eu estou com uma doença transmissível, por exemplo, se eu sei que estou com gripe, eu devo avisar as pessoas para não me visitarem, para não irem na minha casa, evitar o contato. Né? A gente tem netos, tem sobrinhos, tem familiares que podem deixar de vir à nossa residência nesses momentos. Né? Pelo menos devem ser orientados dessa forma. Remédios naturais ou alternativos não têm papel reconhecido na prevenção da doença. A medida mais importante é a vacina com vírus morto ou atenuado que estimula a resposta imune. Eu coloco isso aqui porque é muito disseminado, né, os chazinhos, diversas fórmulas, cada família tem uma que a avó passou de como tratar a gripe. Né? Infelizmente, essas medicações, esses remédios naturais, não têm papel comprovado para evitar a gripe. Eu não sou cético. Eu até acredito que muitos desses remédios naturais têm algum papel, podem desenvolver papel no tratamento da gripe. Agora, isso não pode ser levado para como terapia, como tratamento. Quer dizer, o tratamento ainda é medicamentoso. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas evitam ou postergam
o atendimento médico, né, e às vezes procuram atenção médica quando já estão numa fase mais grave, mais avançada da doença, porque acreditavam que poderiam ter benefícios com o tratamento com remédios naturais. A medicina alternativa não deve ser usada em substituição ao cuidado convencional e postergar o atendimento médico. Essas medicações podem apresentar efeitos colaterais. Também é outra coisa que boa parte das pessoas acabam não tendo atenção. Quer dizer, não é porque o remédio é dito natural, que é de planta ou de qualquer outra origem, que ele não tem efeitos colaterais. Quer dizer, esses remédios podem apresentar efeitos colaterais também. Então, a gente deve ter preocupação com isso. Não deve ser dado nunca uma medicação sem que a gente conheça todos os problemas que ela pode oferecer. E a vacina, né, H1N1 2009, tanto para aplicação com spray nasal, e tanto para aplicação, né, e como também na forma de spray nasal, já está em produção. Já foi desenvolvida e ela já está sendo lançada. E as primeiras doses com vírus vivo atenuado foram aplicadas no início de outubro já. Então, essa vacina é o que vai poder realmente levar a uma prevenção, uma disseminação da prevenção contra essa doença. Então, a partir da vacina é que isso vai ser. No Brasil, ela já está também em fase de elaboração, e é bem possível que, então, para o começo do ano, ela já esteja disponível e ela vai ser, então, oferecida aí para a população para poder se prevenir da infecção, da possível surto que a gente vai ter no ano que vem. Então, a doença, ela não acabou no mundo, ela vai continuar, e para o ano que vem nós vamos ter uma arma muito mais efetiva e muito mais eficiente aí para combater a infecção, que vai ser através da vacina. Nos Estados Unidos, eles já estão distribuindo, eles esperam produzir 250 milhões de doses de vacina para ser oferecida à população, e eles, por conta da dificuldade de produção, eles já estão escolhendo quais são a população, quais são as pessoas que vão receber a vacina inicialmente. Então, nesse período aqui da vacina em crianças de 6 meses a 9 anos, elas vão precisar de 2 doses, e para maiores de 10 anos, a vacina vai ser oferecida em uma única dose. Tá? A preferência aí lá nos Estados Unidos vai ser feita para as mulheres grávidas, não se sabe exatamente por quê, mas as mulheres grávidas no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, foram uma população de muito risco, em que houve muitas mortes de mulheres grávidas por conta da infecção pelo vírus. Isso é uma preocupação, portanto, né? E elas vão ser preferenciais aí para recebimento da vacina. As pessoas que vivem ou cuidam de crianças menores de 6 meses de idade, porque devem ser protegidas contra a gripe para que não adquiram, para que não possam passar para a criança. As pessoas, os profissionais de saúde de serviços de emergência, porque são pessoas com maior chance de contato com pessoas doentes, elas devem ser protegidas. Nós tivemos, no caso do Brasil e também no mundo, profissionais de saúde que adquiriram a doença e morreram porque adquiriram a doença no tratamento e no cuidado de pacientes com a gripe. Pessoas entre as idades de 6 meses e 24 anos de idade, e as pessoas maiores de 25 anos de idade com risco devido a doenças crônicas ou que apresentem doença que levem a comprometimento do sistema imune. Então, essas são a população de maior risco e, portanto, que vão ser preferenciais para o recebimento da vacina lá nos Estados Unidos. É isso que a gente tinha a comentar sobre essa epidemia.